Eu estava me lembrando que completei 60 anos de acampamento só casado, porque quando solteiro também frequentava os acampamentos. E nós casamos, eu e Neide, no dia 17 de janeiro. E chegando da lua de mel, bem no segundo dia do acampamento, nós fomos para o acampamento. Chegamos lá e ainda tivemos que cortar capim para fazer o nosso colchão. E nunca faltamos. Por quê? Porque eu percebia que os 3 dias de acampamento produzia algo muito especial no meu coração, na minha vida. Eu voltava bem diferente, bem abençoado. Então, nunca deixei de participar de um acampamento para ser muito abençoado. Eu sei que nesse aqui também vou sair daqui muito abençoado. Ainda mais com esse tema. Nós ficamos orando várias semanas para encontrar o tema. E de repente nós dissemos no grupo lá, nós precisamos ver alguma coisa de vitória. Aí o Ed, pronto, já achamos, mais do que vencedores. Está aí, alguma coisa Deus vai fazer em você com esse tema. Já está fazendo, né? Abra seu coração, aproveite. Eu estive no navio em um cruzeiro, agora eu não estou mais no navio. Agora eu estou aqui, vivendo essa realidade. Eu vivi a realidade do cruzeiro até certo ponto, porque por dia eles serviam 10.000 latas de cerveja. Tinha gente tomando mais do que eu, porque eu não tomei nenhuma lata. Então tinha gente tomando muita cerveja. E quando voltávamos, eu tinha caído aqui um dia e meio antes, o navio ia para lá, ia para cá, e eu não podia andar, né? De medo de cair de novo. Aí o Luiz ficou olhando para mim, acho que pensando assim, coitado do Abílio, ele está no fim mesmo, né? Ele me falou isso, não assim, tanto assim. Mas quando eu preguei no sábado para ele falou, mas você está... Quando prega é jovem, forte. E agora eu vou pregar, estou com tudo. Que é esse tudo? A vitória de Cristo em mim. Só que é o seguinte, esse mais do que vitória, é que é importante. Esse mais que o Ed pôs ali, ó, tem um mais lá, mais que vencedores. Então, vamos prestar atenção muita atenção nesse tema. Mais que vencedores. Então eu não escolhi para o primeiro sermão o tema do acampamento. Aí eu pensei agora há pouco, quando estava orando, como é que eu não pus na primeira palavra, na primeira mensagem, o tema do acampamento? Porque nós discutimos e é capaz de nós coincidirmos, falar tudo a mesma coisa, pelo mesmo tema. Aí eu escolhi Ruth 2, de 1 a 7. Mas não fique preocupado que eu vou cair nesse tema aqui, por certo. Ruth fica depois de Juízes, no Velho Testamento. 2, de 1 a 7, que diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Eu queria sugerir para quem está grávida ou vai se engravidar, um nome bonito para o seu filho, Elimeleque, né? Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe.
E depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? E respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve descansando na choça. Irmãos, vocês sabem a história que descreve Ruth, o livro de Ruth. Havia fome em Israel. E Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e mudou-se para Moabe. O povo de Moabe não podia frequentar os cultos dos israelitas, nem fazer parte da congregação dos judeus. E depois de um tempo, Elimeleque morre e Noemi fica viúva. Os seus filhos casaram com 2 moabitas. E quase 10 anos depois de casados, ali morando, os seus filhos de Noemi, os 2, também morrem. Aí ficam 3 viúvas de uma mesma família. E a viuvez nessa época era algo muito difícil. Elas eram comparadas com os órfãos, porque ficavam em necessidade. Às vezes sem o nome do seu marido prosseguindo. E era a situação das 3 viúvas. Aí Noemi ouve que voltou a ter pão em Israel. E ela resolve voltar então para Judá. E ela voltando com as 2 noras, que uma delas chamava-se Orfa e a outra Ruth. E voltando, ela disse para as 2: vocês fiquem aí em Moabe, procurem os pais de vocês, fiquem na casa de seus pais, casem-se para que vocês sejam protegidas. E as 2 noras choraram muito, porque estavam pensando de se separar da sua sogra Noemi. Aí a Orfa resolve voltar para a casa de seus pais. E aí Noemi insiste também com Ruth para que voltasse, e Ruth não queria voltar e chorou também muito por isso. E aí foi que chegamos no texto que nós estamos aqui. A Noemi explica que ela já era velha e não ia poder ter filhos para elas casarem com seus filhos, para dar prosseguimento no nome dos filhos que tinham sido mortos. Então aconselhou, e aí nessa insistência de Noemi, a Ruth chega a dizer o seguinte: a insistência no versículo 15, capítulo 1, fala assim: disse Noemi: eis que a tua cunhada, que é a Orfa, voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth, é o texto. E aí, a Ruth, que acompanhava a sua sogra Noemi, disse: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte
me separar de ti. 3 viúvas, agora 2 viúvas. Terrível situação de dependência total de alguém, possivelmente, que aparecesse e pudesse ajudá-las. Noemi deixou Moabe, voltou para Judá, onde agora poderia ter pão. E a Ruth voltou junto e de forma nenhuma permitiu a sua separação por insistência de sua sogra. E aí eu queria que vocês que estão me ouvindo, todos aqui nesse início de acampamento, precisam saber que para vencer na vida é necessário derrotar o inevitável. Basta não permitirmos que o inevitável nos derrote. Então, o que é que a gente precisa fazer? E o texto que eu li nos dá uma lição. Primeiro, temos que acreditar no poder da iniciativa. Temos que acreditar no poder da iniciativa. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e era um homem muito importante ali naquela sociedade. E ele era exatamente da família do seu ex-marido, que havia morrido, Elimeleque. Um dia Ruth tomou a iniciativa e disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar espigas. Era tempo da colheita de cevada. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo no chão. Porque era muito próprio do judeu permitir isso. Nem sempre permitiam, mas às vezes sim. Então ela está pedindo a Ruth que a permitisse ir encontrar, quem sabe, um campo de colheita de cevada e que algum trabalhador pudesse permitir que ela pegasse as espigas que fossem caindo no chão. Ruth deve ter pensado o seguinte, irmão: se eu ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer, nada irá acontecer. Por isso, ela precisava partir para a luta. Vá, minha filha, disse Noemi. Então Ruth, crendo que as forças inevitáveis da vida não a sufocariam, foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. A sua ação espontânea foi o princípio da mudança de sua sorte. E por acaso, ela entrou numa plantação que era exatamente de Boaz, parente de Elimeleque. A sorte parece que persegue os obstinados e os perseverantes. Será que sabemos o significado desse por acaso de vida de Ruth? Que coincidência, diríamos, Ruth cair acidentalmente no terreno de Boaz, que além de parente era um homem riquíssimo. Qualquer fator de sorte na vida de Ruth está ligado à sua persistência e obstinação de encontrar solução para o seu problema. Se nós buscarmos objetivamente e obstinadamente os nossos objetivos, não tenhamos dúvida que a sorte baterá na nossa porta. Aquele que insiste com coragem e determinação
com certeza alcançará seus objetivos, porque a mão de Deus coopera exatamente com aqueles que buscam e insistem tomando a iniciativa. Vejam a parábola de Lucas 18 que Jesus contou sobre uma outra viúva. Essa parábola nos ajudará a entender a necessidade da persistência quando necessitamos de alguma coisa. Havia em certa cidade, diz a parábola, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva e vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo o juiz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará então Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Presta atenção, irmão. No dever de orar sem cessar, que nos é pedido pela palavra de Deus, aprendemos que devemos persistir em nossas petições e em nossas súplicas ao Senhor. E também, irmãos, se quisermos ser vencedores diante de situações difíceis que se nos apresentam nesse mundo, temos de acreditar no poder da iniciativa e entrarmos em ação diante das aflições e dificuldades possíveis que sempre podem aparecer. Temos de tomar a iniciativa como Ruth tomou. Ela estava na pior situação de uma viúva, sem até ter o que comer, sem ter mantimento para aquele mesmo dia. Como aliás aquela viúva também lá de Eli, lembram-se que ela tinha só uma refeição para comer com o filho e morrer. Era essa a situação das viúvas naquela época. Não permita que a vida simplesmente aconteça e passe com tudo indo de mal a pior, e você aí parado repetindo: um dia vai melhorar. Mexa-se como a viúva Ruth e a viúva da parábola. Tome a iniciativa, faça alguma coisa. Primeiro lugar, para você obter a vitória, você tem que tomar iniciativa. Você tem que agir. Deus, consultado por você em petições, em súplicas, vai te responder, mas a iniciativa tem que ser tua, para a sua vitória. Segundo lugar, temos que perseguir com constância os nossos objetivos. Nisto Boaz chegou, diz o texto, de Belém, e perguntou ao chefe dos trabalhadores: de quem é essa moça? E respondeu-lhe o seu servo: esta moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, disse o trabalhador: deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas, entre os feixes de espigas, após os trabalhadores. Assim ela veio desde pela manhã até
até agora ela está aqui, menos por um pouco em que esteve descansando na choça. Ruth está no campo o dia todo, irmãos. Trabalha, persevera e consegue também descansar. Alguns de nós, às vezes, frustramos a nossa história, porque queremos alcançar os nossos objetivos sem trabalho, sem perseverança, e o pior ainda, sem descansar, recomendado por nosso Deus em seus mandamentos. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do descanso do Senhor teu Deus. Então Boaz, ouvindo e vendo isso, gentilmente se dirigiu a Ruth. Escute, minha filha, não vás catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Eu já dei ordem aos empregados que não mexessem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tiram para beber. Se você que me ouve quiser ser também um vencedor, persiga os seus objetivos, com persistência até que alcance os seus alvos. Quando Boaz chegou e viu Ruth suada, avental na cintura, trabalhando, indo em frente, ele foi simpático com a jovem Ruth. Nós também temos de alcançar a simpatia de nossas autoridades superiores. Exemplo, esses movimentos que nós estamos vendo aí pela cidade de Bauru, São Paulo, Rio de Janeiro, por causas legítimas, não se respeita as autoridades. E logo as autoridades policiais entram em ação. E aí, em vez de se conseguir o objetivo da marcha, do movimento, consegue violência e até morte. Nós precisamos captar a simpatia de nossas autoridades superiores. Como Ruth captou do trabalhador principal e de Boaz, o dono do campo. Ruth, o contrário do que muitas vezes fazemos como sociedade, não duvidou diante dessa situação difícil que se encontrava. Nós temos aí movimentos por escola, por educação. Temos visto a exigência das autoridades aqui no estado de São Paulo com as nossas escolas aqui, que são quase que perfeitas. Mas não temos visto em Mato Grosso, lá para o fundão, lá de Minas Gerais, professoras que eu vi na televisão, cuidando de 3 classes ao mesmo tempo, no banheiro, por não ter aonde se reunir. E sem caderno e sem livro, que não recebemos do governo. É que ter movimentos, tem essas pessoas de alcançar o objetivo que o governo tem que nos fornecer para os nossos filhos, a educação primária. Temos que fazer movimento, mas com respeito às autoridades, como Ruth. Deixa-me ir, minha sogra, que era autoridade sobre ela. Sim, minha filha, vai, autorizada. E agora, catando espigas, em ordem, trabalhando, suando o rosto, com seus aventais, cansando e descansando, respeitando e alcançando a simpatia do dono do campo. Porque o que duvida é semelhante, diz a Bíblia, à onda do mar. E nós vimos muita onda do mar agora, nesse cruzeiro.
Elas vão e voltam, vão e voltam, impelidas pelo vento, vão e voltam. E o nosso garçom mexicano contou-nos que ele saiu num cruzeiro do México, e um navio muito grande, muito alto, com 11, 12 andares, com o vento forte, ele via quase tombando até do outro lado e voltava. O vento forte, tombava quase que virava e voltava. De modo que esse balanço que nós estamos sentindo aqui é pequeno perto do que eu já passei. E por que eu estou falando isso? Para você entender a força da onda e o que Deus quer falar com a onda do mar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se tem vento, ela se mexe. Se não tem, ela fica serena. Tiago 1, 6, 7 fala isso. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E aí você vira para o irmão, viu? Não seja como a onda do mar, que vai, que volta, que vai, que vem, que duvida. Vamos, irmãos, perseguir com constância os nossos objetivos para sermos vencedores. Terceiro, como ser vencedor? Boaz é tão extraordinário no Antigo Testamento que todos concordam que ele seja o símbolo no Antigo Testamento da pessoa de Jesus Cristo. Vou repetir. O símbolo da pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento, todos os estudiosos concordam que seja Boaz. Do Ruth viúva precisa pertencer a alguém. O seu marido morreu, ela está viúva. Quando ela volta para casa com muita cevada, Noemi diz: onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde ela havia trabalhado. O nome do Senhor em cujo campo trabalhei, diz Ruth, é Boaz. Exatamente aquele homem, símbolo da pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. O vencedor na cruz do Calvário no Novo Testamento. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Em resumo, Boaz, como resgatador, compra da mão de Noemi tudo que lhe pertencia, tudo que pertencia a seu marido Elimeleque e a seus filhos mortos. E também toma por mulher Ruth, para suscitar o nome do seu marido que havia morrido, para que este nome não fosse exterminado da sociedade. Boaz, homem íntegro, generoso, homem extraordinário e vencedor. No Antigo Testamento, Cristo Jesus, em quem somos mais do que vencedores no Novo Testamento, é extraordinário, Salvador e Senhor das nossas vidas. Conclusão. Ruth, quando fala a sua sogra que não deseja deixá-la, que vai ficar com ela, que não vai de forma nenhuma se afastar dela, que o Deus dela era o Deus da Noemi, era o Deus dela, que o povo da Noemi era o povo dela,
ela está exatamente indo para o tema do acampamento. A fidelidade de Ruth à sua sogra, o amor de Ruth por sua sogra. O que Noemi havia dito a elas duas que cuidaram dos seus maridos, filhos de Noemi, e que cuidaram deles vivos e mortos, da lembrança dos seus filhos. Então, Ruth, nesse texto aqui, nesse ponto aqui, ela não se está limitando às vantagens pessoais que ela poderia ter de ficar com a sogra, porque a sogra não lhe tinha nada para dar. Ruth não se limita ao tempo, ela quer ficar com a sogra, mesmo que a sogra já velha morra, e ela continue não mais na sua terra, que é Moabe, mas em Judá, aonde a sua sogra passou, depois voltou para morar. Ruth, irmãos, não se limita aos costumes e à sua velha religião. Ela disse: o teu Deus é meu Deus. Ruth, nesse texto que ela não quer abandonar e demonstra essa fidelidade à sua sogra, ela conclui que Deus valoriza esse tipo de fidelidade e devoção. Em Romanos 8, 1 e 2 versículos desse texto, 38 e 39. Vamos lá, para que eu coloque esse texto nesta primeira mensagem. Vamos no Romanos 8, do texto em 37, 8:37, que diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vem o 38 e o 39. Porque eu estou bem certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ruth não quer separar da sua sogra porque amava e admirava sua sogra. E é bom que as noras ouçam isso, para que as sogras sejam hoje mais preciosas e mais adotadas do que têm sido. E as sogras também demonstrem esse amor de Noemi às suas duas noras. Ela não quer deixar de jeito nenhum por amor. Jesus não vai deixar de jeito nenhum. Paulo está falando aqui nesses 2 versículos de você que ama o Senhor Jesus. Ele tem posto os seus olhos em você. Ele tem posto a sua atenção em você. Ele tem posto a sua salvação em você. Ele tem posto a sua libertação em você. Ele tem posto a cura sobre você. Ele tem posto misericórdia sobre você. Ele tem posto todo o amor imensurável do Pai eterno através dele em você. Ruth, que expressão de amor para nós hoje sabermos como Paulo fala, para nós entendermos esse mais do que vencedores, repetindo, porque eu estou bem certo, Paulo falando, de que nem a morte,
Ruth ia ficar até morrer. Aonde você morrer, eu fico e morro também. Onde você for enterrado, eu também vou ser. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do passado, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai sair daqui tão diferente que você nem imagina. Se você deixar entrar essa passagem, esses ensinamentos desses textos maravilhosos, que não são muito fáceis de se entender, mas que pelo Espírito Santo, creio que vocês vão ter pura e fácil revelação de compreensão, para saírem daqui diferentes. Eu, nos meus acampamentos, eu queria sempre tirar uma foto para guardar, porque quando pegava nesse acampamento, Deus me abençoou assim, assim, assim. Eu passei a entender o que eu não entendia assim, assim. No outro acampamento, eu até estava com o meu boné virado, daquele assim de lado. Naquele tempo o jovem não andava com o boné virado. Agora o jovem não anda com o boné certo, ele anda com o... Mas naquele tempo, e eu sem querer estava com o meu boné virado e me tiraram a foto. Aí o presbítero chegou, desvira logo esse boné. Aí eu lembrava, não posso andar com o boné virado. Tinha que fazer o certo, que era o boné para frente, de maneira certa. E não de maneira errada. Aonde eu vi isso hoje? Do Malafaia. Tem muito crente fazendo certo de maneira errada. Exemplo. Vem ao culto, mas chega atrasado. Vem ao culto é certo, mas chegar atrasado é errado. Um irmão da igreja da Assembleia chegou para ele para dar uma oferta para o programa dele. E falou: olha, irmão, eu vou te dar uma oferta, mas eu não estou mais na igreja, eu deixei a igreja. Mas eu continuo dando dízimo em minha oferta. Aí o Malafaia falou: então você vai para o inferno. Com oferta tudo. Você está fazendo o certo, que é dar o dízimo e oferta, de maneira errada. E deu 700 mil para o programa do Malafaia. Aí eu vim para te dar uma oferta. Obrigado, mas você vai para o inferno. Segunda vez veio esse irmão e veio com 500 mil. Ele falou: irmão, eu vim trazer essa oferta para o senhor. Muito obrigado, mas você vai para o inferno. Porque você está fazendo certo de maneira errada. Por 7 vezes aquele irmão trouxe ofertas grandes e recebeu essa palavra: mas você vai para o inferno. Eu aceito tua oferta para o programa, mas você vai para o inferno. Na 8ª vez ele entrou: irmão, hoje eu não vim trazer oferta, eu vim dizer que eu voltei para a igreja. Louvado seja Deus. Você fez o certo de maneira certa. Temos que fazer o certo de maneira certa. Ruth fez o certo de maneira certa. Amou a sogra como ninguém. Quem é essa aí? Ih, essa aí é minha sogra. E essa aí, essa é minha nora, casou com meu filho, tomou meu filho de mim, só mesmo. É ter sogra de maneira errada. É ter nora de maneira errada. Ter nora é certo, ter sogra é certo. Mas se você não aprecia, é maneira errada. Ruth deu todo o seu amor, sua coragem, sua disposição, sua iniciativa para o trabalho, para sair daquela situação, junto com a sua sogra.
E você, se quer ser mais do que vencedor, que é a promessa que nós ouvimos para esse acampamento, você tem que fazer o certo de maneira certa, e você vai sair daqui completamente diferente depois dos 3 dias, super abençoado, e não só para ser mais do que vencedor, mas para ser super vencedor. Para ser o quê? Super vencedor. Não é simplesmente para ser vencedor, é para ser super vencedor. Super é mais do que vencedor. Super é vencer a cruz, como nós cantamos, como Cristo venceu. Cristo é se dar inteiramente a sua vida para ganhar as nossas vidas. Cristo, super vencedor sobre as nossas vidas, derrotou o mal, derrotou o pecado, derrotou a morte, na sua morte por nós. Nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Esse amor de Ruth está em você. E nem você sabe que o amor de Ruth está em você. Mas quando há uma ameaça de separação, é que a gente percebe o quanto a gente ama. Estou vendo um irmão lá, um querido irmão meu que está de cabelo branco, bigode. Ele ficou fora aqui e foi para Campo Grande. Eu senti falta dele. Ele era meu inimigo, hoje ele é um grande amigo e irmão em Cristo Jesus. E eu amo ele. E quando ele falta aqui, eu sinto como ninguém a ausência dele. Eu não estou pondo você fora. Eu disse agora no meu jantar, eu estou triste porque eu estou pensando em alguns que eu queria que viessem ao acampamento e não vieram. Mas eu estou super alegre porque quem eu pensava que não vinha está aqui. Quem nem podia vir está aqui. Vamos ver o positivo do nosso amor. Será que não há nada de positivo no teu irmão para você sair desse acampamento amando como nunca o teu irmão? Você poder dizer, o teu Deus é meu Deus. O Deus que te ama é o Deus que me ama. E o amor que Ele dá a você e me dá a mim, é o amor que passa aos nossos corações para chegar um e no outro. Nós vamos sair daqui amando os irmãos como nunca. Pode fazer, marca aí aquele que você não está amando direito, para você ver como é que você vai sair com ele. Quando você nem perceber, você está abraçando, você vai estar beijando, você vai estar como Ruth, eu não vou te largar mais. Aonde você for eu vou. O teu Deus é o meu Deus. O povo teu, a tua igreja é minha igreja. A comunhão que você tem com os irmãos é a comunhão que eu tenho com você daqui para frente. Louvado seja Deus. Não é já hoje, é no final do acampamento. Tenha paciência. Você hoje veio e você é vencedor. Mas você não vai sair daqui simplesmente vencedor. Você vai sair daqui super vencedor. Mais do que vencedor. Porque para vencer, para amar esse meu inimigo, que ele sabe por quê, nós dois sabemos. E que Deus fez de nós uma família só. E vamos chegar juntos na presença do nosso eterno, para vivermos pela eternidade juntos. Separados aqui, trabalhados por meio desse que nos faz mais do que vencedor, Cristo Jesus em nós. E eu estou afirmando, porque isso já está acontecendo comigo. Eu envelhecendo como eu estou,
Eu estou amando mais a Neide do que nunca amei. Quando ela me dá as bronquinhas dela, vai trocar roupa. E eu ia trocar hoje, pai. Não é com essa roupa que você vai. E eu queria vir de tênis, de coisa, esporte. Não, você tem que ir bonito. Aí eu já ficava assim, puxa vida, não faço o que eu quero essa mulher. Te amo! Amo você por tudo! E você vai se surpreender quando eu chegar para você nesse acampamento e dizer também a você: eu estou vendo você aí na ponta, Vilela, eu te aprecio. Você nem sabe o quanto o Espírito está trabalhando nesse acampamento dentro de mim, para eu mudar mais, e te amar mais, e te servir mais, e te abençoar mais. Olha de lado. Ah, você viu quem você não gosta? Você vai gostar. Você vai gostar. Eu estou falando, pensando naquela palavra do profeta de Deus, falando para ele, para os ossos secos. Tem alguém aqui que está sem vida, que está seco, que não ama? Eu profetizo para esse osso seco que está aí no meio: vai vencer, vai ser mais do que vencedor, vai ser super vencedor sobre o ódio, sobre a repulsa, sobre a inimizade. Aleluia. Ed, obrigado. Marcos, Bilão, quando nós escolhemos esse tema, nós fomos abençoados. Há alguma coisa de preciosa, se você tomar a iniciativa. Aí é que está o negócio. Fazer o certo de maneira certa. Ele não gosta de você? Toma a iniciativa e vai dar um beijinho nele. Você nunca cumprimentou ele, porque ele não é nada simpático. Tome a iniciativa. E se ele chegar perto de você e se aborrece, logo esse que veio ficar perto de mim, tome a iniciativa, dá um abraço. Tem gente braba comigo, mas vou continuar falando. Profetizo, você vai sair daqui diferente, porque Cristo Jesus está operando e vai fazer de você uma pessoa na igreja mais do que vencedora, super vencedor. E eu quero te dizer sobre esse tema algo que eu escrevi agora, porque eu não tinha posto nos meus irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória. Isso está em 1 Coríntios 15, 57. Paulo fala lá no Coríntios: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Repita comigo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do seu Filho Jesus Cristo. E você pode também falar o que Paulo repete no 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu tenho que repetir uma coisa que eu repito para vocês agora, que veio para eu explicar. Eu estava andando aqui, orando, logo depois que Thaís partiu para junto de Deus, estava orando pelo culto, e de repente Satanás falou comigo. Eu estava chegando na porteira. Ele falou: poxa, você ainda continua pregando? Você prega e diz que a oração resolve tudo. E por que a tua neta, você orou por ela e não resolveu? Ela morreu num acidente. Para de pregar. E foi falando comigo. E me convenceu.
mesmo. Vou pregar, vou dizer que a oração resolve. Parei na porteira e fiz o que aquela viúva fez. Insisti com o capeta, que não suporta, não admite e não nos considera como gente. Capeta que não serve a Deus, como aquele juiz. Mas o meu Deus vai resolver esse problema agora. Se a tua glória não se manifestar agora em mim, não dá mais para eu pregar. Achei a mão e levantei e disse: eu não sei o que é a tua glória, se é fogo, se é fumaça, se é nuvem, mas eu sei uma coisa: se a tua glória não se manifestar agora em mim, não dá mais. E eu vim pregar. E alguns irmãos que costumam falar comigo depois da pregação, disse: a Bíblia, nunca vi Deus te abençoar tanto como nessa noite. A glória de Deus vai se manifestar em todas as pessoas que ainda têm negativos para vencer, e vão vencer, e vão ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nesse acampamento, é a nossa profecia. Profetiza sobre aqueles que estão ainda negativos, para que nós sejamos como Ruth, na dificuldade maior da vida dela. Ela, a sua outra cunhada, a sua sogra, naquela situação difícil, sem pão, sem comida, sem sucesso na sua vida, porque o seu marido morreu, já não havia mais nome para continuar. Tomou iniciativa, persistiu, trabalhou, suou, pôs avental, descansou, trabalhou, levou para casa a comida para a sogra. Quem te deu? Boaz. Boaz, quem é? O símbolo de Jesus no Velho Testamento. Vitória em Cristo do Novo Testamento, que morreu por você, por nós, por Ruth e por tudo. Bate no irmão mais forte, do lado esquerdo e do lado direito. Bate e fala: você vai sair daqui mais do que vencedor, porque vai ser através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E você vai ver amanhã, de manhã, a palavra que nós vamos estudar, e amanhã à noite. Não falte, esteja aqui na hora certa, faça o certo de maneira certa, venha ao culto na hora certa. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.